2 Pedro 3:18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vou ler novamente. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, e da maneira que você souber falar com o Senhor, fala para Ele que você quer ouvir a voz dEle hoje. Eu sei que se você veio até aqui, você não veio aqui somente para entrar e sair da mesma maneira. Eu sei que você veio para ouvir a voz do Senhor, então fala para Ele. Fala do jeito que você souber falar com Deus. Fala: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz hoje. Eu quero sair daqui alimentado pela Tua palavra. Eu quero sair daqui alimentado por tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida. Pai, obrigado pela Tua presença, Senhor, até aqui. Por tudo que o Senhor já tem falado desde o início desse culto. Quanto nós temos recebido do Senhor aqui, Pai. Obrigado. Obrigado porque quando estamos diante do Senhor, o Senhor renova as nossas forças. O Senhor nos fortalece, Pai. Obrigado pela vida de cada filho que o Senhor trouxe até aqui nessa noite. De cada filha que o Senhor trouxe até aqui. Daqueles que estão nos acompanhando através da transmissão pelo Facebook. Obrigado por cada vida. Daqueles que vão ouvir depois que essa transmissão já estiver acabada, Senhor. Eu quero Te agradecer. E eu sei, Senhor, que nessa noite o Senhor tem uma palavra para trazer para cada um de nós. Eu sei que nessa noite há um alimento fresco, há um alimento novo do céu para descer sobre a nossa vida, para renovar as nossas forças, para nos trazer direção, para trazer um upgrade sobre a nossa vida espiritual. Eu sei que o Senhor tem isso reservado para nós, Pai. E nós queremos dizer para o Senhor que estamos abertos para ouvir a Tua voz, que estamos abertos para receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você pode dizer para Ele: fala: Senhor, eu estou aberto, os meus ouvidos estão abertos, o meu coração está aberto para ouvir a Tua voz e para receber daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Pai, em nome de Jesus, que toda interferência, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para roubar a palavra de ser semeada nos corações, que caia por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. E eu Te peço, Senhor, que aquilo que faltar da minha parte, do Teu Espírito, possa continuar, possa confirmar sobre cada coração, para a glória do Teu nome, Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Aleluia. Nós estamos nesse mês de agosto, de setembro, desculpa, debaixo de uma palavra de Deus para a nossa vida, que é o mês da maturidade. E quando eu recebia a palavra profética para esse mês, o Senhor me deu outras duas palavras para que eu trouxesse hoje e no próximo domingo. E a de hoje o Senhor me deu o tema de upgrade espiritual. Nós lemos um texto onde, concluindo uma epístola tão importante que Pedro havia escrito, trazendo tantos ensinamentos, eu quero aproveitar para te convidar essa semana a ler 1 Pedro, 2 Pedro. Amém? Reserve alguns momentos para se dedicar à leitura dessas duas epístolas que são tão importantes. E finalizando todo aquele ensino de Pedro, ele fala: olha, diante de tudo, acima de tudo que eu ensinei para vocês aqui, o texto diz: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Tem uma outra versão que eu quero ler para você, é o mesmo texto na linguagem de hoje, diz assim: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga comigo: continue a crescer. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: continue a crescer. É o desejo de Deus, querido, o nosso crescimento. Mais importante do que a nossa entrega, nosso primeiro momento quando nós nos entregamos para Jesus, é que nós demos continuidade a essa caminhada. E textos como esse, alguns que nós vamos ler nessa noite, são textos que nos impulsionam para que a gente saia do lugar e cresça, para que a gente viva um crescimento
espiritual, porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Digo, o desejo de Deus é o meu crescimento. O desejo de Deus é o nosso crescimento. Lá em Oséias, capítulo 6, no versículo 3, tem um texto muito conhecido, onde o profeta ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, é uma caminhada que nunca vai ter fim, é uma caminhada que nunca vai acabar, é conhecer e prosseguir em conhecer, é conhecer a cada dia mais, é crescer a cada dia mais, é amadurecer a cada dia mais. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui hoje, porque o Senhor escolheu você para te dar direções para um crescimento na sua vida espiritual. Ele quer hoje atualizar o nosso software, sabe? E dar aquele... Sabe quando o seu celular fica mais devagar e aí você precisa dar uma formatada? E aí dá aquele alívio, as coisas começam a fluir mais rápido. O computador é assim também. O Senhor hoje quer formatar a nossa vida. Amém. Excluir tudo que está ocupando espaço demais, que está trazendo peso, que está fazendo a caminhada mais demorada. Hoje Ele quer excluir tudo isso. Ele quer deletar tudo isso da nossa vida, para que nós possamos viver o crescimento que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você está preparado? Você está preparado, querido? Deus, Ele nos chama a vir a Ele como nós estamos. E eu amo o nosso Deus, e quando alguém fala contra uma igreja inclusiva, porque não conhece Deus. Deus é o primeiro inclusivo foi Deus, que recebe qualquer pessoa, sem distinção, sem preconceito, sem... Só que Ele nos recebe como nós estamos, mas Ele nos ama tanto que Ele não nos permite continuar da maneira que nós estamos. Amém. Então hoje essa palavra de Deus não é para que você saia daqui talvez se sentindo o pior cristão de todos. Felizmente tem gente que, às vezes, por não dar o crédito devido a uma palavra, toma aquilo para si como um juízo, mas essa palavra é prova do amor de Deus pela sua vida, pela minha vida, que não quer que nós permaneçamos como nós estamos. Ele quer nos empurrar para o crescimento, nos conduzir para a maturidade. Amém? 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 Diga: eu estou preparado. Eu estou preparado. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo escolheu 1 Coríntios para ser uma carta de grandes exortações àquela igreja. Não é diferente para nós hoje. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha que palavra forte que Paulo trouxe para aquela igreja. Ele estava falando: olha, eu queria trazer para vocês um outro alimento, um alimento mais sólido, mas vocês ainda são carnais demais e ficam precisando de leite. Versículo 2 ele fala: leite eu vos dei a beber como uma criança. Você não pode pegar um recém-nascido e dar para ele uma feijoada, né? Vai fazer mal. E ele via a imaturidade que existia em Corinto, e ele falou: eu não posso dar um alimento sólido para vocês, porque vocês ainda são carnais. A versão da linguagem de hoje, olha como ele diz: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Olha que paulada de Paulo, né?
Ele falou para aquela igreja: vocês estão vivendo como se fossem pessoas do mundo. Quando nós não crescemos, quando nós não amadurecemos o suficiente para receber o alimento sólido que o Senhor quer nos dar, Ele faz conosco essa comparação. Qual a diferença entre você e aquele que não tem o Espírito de Deus? Se os dois não conseguem compreender da mesma maneira aquilo que eu tenho para falar. Mas glória a Deus pela sua vida hoje, querido. Porque hoje, se você chegou aqui precisando desse upgrade, Deus ele vai trazer sobre a sua vida. E você vai sair daqui para viver uma caminhada de um crescimento na presença de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Vem comigo mais um texto ainda em Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Esse texto é o texto base da palavra profética desse mês. 1 Coríntios 13, verso 11. Diz assim, o apóstolo Paulo mesmo dizendo novamente: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse texto é muito interessante, porque Paulo ele fala daquilo que uma criança que estiver lá no meio da casa e ela começar a tirar a roupa, todo mundo vai achar engraçado. É uma atitude própria da criança. Agora, se for um adolescente, se for um adulto, e Paulo estava falando justamente sobre isso. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, as minhas atitudes eram de menino, mas depois que eu comecei a crescer, ele fala, eu desisti das coisas de menino. Paulo fala sobre uma atitude dele e não uma ação de Deus. Paulo fala, eu decidi caminhar como alguém maduro e eu desisti das coisas de menino. Está entendendo? Ele não falou, olha, Deus veio e ele me tocou e arrancou da minha vida e eu passei então a ser maduro. Não, eu desisti das coisas de menino. Diga, eu preciso desistir das coisas de menino. Amém? Maturidade está relacionada à atitude, aquilo que eu faço, ao meu posicionamento. E Deus hoje está esperando um posicionamento meu e seu, de desistir das infantilidades, das imaturidades, das coisas de menino. Talvez você tenha 1 ano, 6 meses, 2 anos, 10, 15, 20, 30 anos caminhando com Deus. E eu te pergunto, a partir de desde quanto tempo a sua vida está no mesmo nível que está espiritualmente? É tempo de crescer. O Senhor nos chama para um crescimento contínuo. Eu preciso olhar para a minha vida há 1 ano atrás e enxergar que de 1 ano para cá, espiritualmente, eu cresci. Precisa haver essa mudança, porque é isso que o Senhor quer fazer conosco. Dá uma cutucada nessa pessoa que está do seu lado. Pode cutucar, não tem vergonha não. Fala, é isso que Deus quer fazer com você. Amém? Amém? E eu quero compartilhar com você alguns segredos que o Senhor compartilhou comigo, para que nós possamos viver esse upgrade espiritual. Quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, a primeira coisa que nós precisamos entender para vivermos esse crescimento espiritual. Diga comigo, eu preciso desejar. Não, fala de novo com uma voz de quem crê, vamos outra vez. Fala assim, eu preciso desejar. Eu preciso desejar. Receber. Receber. O que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim. E não o que eu quero. Não o que eu quero. A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso desejar viver o que Deus tem para mim. Sabe por que a gente não cresce? Que a gente quer o que a gente quer. Que Deus me dê aquilo que eu quero. Já viu aquela criança que se o pai e a mãe não dão o brinquedo que ela quer, faz birra. Aí faz aquele... Já viu aquela criança chorando lá
no meio do shopping, no supermercado. Já viu isso assim mesmo? Já viu isso? E muitas vezes nós somos assim com Deus. Que a gente quer de Deus aquilo que a gente quer. Mas a primeira atitude, eu preciso desejar receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Vem comigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Diz assim: desejai ardentemente, diga comigo, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Fala, olha, você precisa desejar o leite genuíno. E quando ele fala genuíno, ele está dizendo então que existe leite que não é genuíno. E muitas vezes a gente quer ficar se alimentando sempre das mesmas coisas. Aí vem para a igreja, fala assim: não gostei do culto hoje, não gostei do louvor hoje. Está acostumado só com aquele leite que ele quer receber. E o Senhor fala: você precisa desejar ardentemente o genuíno, em outras versões, o puro leite espiritual. E ele diz, para que ele vos dê o crescimento. Só esse leite genuíno, verdadeiro, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida, é o que vai nos trazer o crescimento adequado. E ele fala, o crescimento para a salvação. Ou seja, que se eu não crescer, de repente eu posso perder a minha salvação pelo meio desse caminho. Abre comigo mais um texto, Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 11, olha que coisa tremenda que o Senhor diz para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando nós pensamos em, eu vou abrir mão daquilo que eu quero para viver o que Deus tem, algumas pessoas têm o conceito de achar aquilo que Deus tem talvez não vai ser tão bom quanto aquilo que eu quero. Mas o Senhor, ele diz para nós justamente o contrário. Ele fala, eu sei os planos, os pensamentos que eu tenho para você, e esses pensamentos são pensamentos de paz, não são pensamentos para te fazer mal. Aquilo que Deus tem para você pode não ser aquilo que você queria, mas vai ser com certeza infinitamente maior do que aquilo que você queria. Abre comigo mais um texto, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, no versículo 8. Você estava em Jeremias, vai voltar só um capítulo para trás. Isaías capítulo 55, verso 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pode dizer um amém? Amém. Olha o que o Senhor está dizendo, o meu pensamento não é como o seu. Meu pensamento para você é muito maior do que esse. Aquilo que eu tenho para a sua vida não é como você quer, desse jeito que você está esperando acontecer. Aquilo que eu tenho para você é mais alto do que isso, é maior do que isso. Então a primeira coisa que nós precisamos para viver esse crescimento espiritual é desejar aquilo que Deus tem, ao invés daquilo que nós queremos. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é o melhor para a nossa vida. Amém? Em segundo lugar, abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, verso 11. Em segundo lugar, diga comigo, eu preciso desejar o alimento sólido.
Vem comigo no verso 11. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Em segundo lugar, eu preciso desejar o alimento sólido. Ainda que muitas vezes o alimento sólido seja um confronto da palavra de Deus para me corrigir. E muitas vezes Deus vai vir nos corrigir. Vai nos trazer palavras para nos confrontar, para nos tirar daquela posição de comodismo e nos despertar para tomar uma posição. E nós precisamos, se queremos crescer, porque eu volto no que eu disse para você logo no início, a maturidade é atitude. Ela depende primeiro de você. Se nós desejamos crescer, nós precisamos desejar o alimento sólido. E aqui ele fala algumas coisas, e ele fala no versículo 12, que aquelas pessoas para quem o autor dessa carta estava falando, eram pessoas que pelo tempo que elas já tinham, da sua caminhada com Deus, ele fala, no começo do verso 12, vocês já deveriam ser mestres, ou seja, já deveriam estar ensinando outras pessoas, mas o final do texto diz que aquelas pessoas que deveriam estar ensinando, que já tinham muito tempo de uma caminhada com Deus, elas ainda precisam ser ensinadas. E ele faz questão de falar de alguém que vos ensine de novo, que alguém já ensinou antes e agora alguém precisa ensinar de novo os princípios elementares, as coisas básicas, as coisas simples da palavra de Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas não se posicionavam. E aqui, vem comigo no verso 14, ele fala, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E esse é o terceiro ensinamento de Deus para nós, para vivermos esse crescimento espiritual. Diga comigo, eu preciso praticar a palavra de Deus. Ele falou, alimento sólido é daqueles que são maduros, e eles amadureceram através da prática da palavra. Existe um perigo muito grande, que é você estar aqui nessa noite, receber a palavra de Deus, e essa palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você estar aqui nessa noite e receber uma palavra de Deus, como muitas vezes, muitas pessoas pensam, fulano devia estar aqui hoje, que essa palavra era para ele. O que pena que não sei quem não está aqui, porque esse daí, olha, apóstolo, aquele ali precisava receber. Porque a gente tem essa tendência de jogar para o outro. Mas se é você que está aqui nessa noite, querido, é porque para você que Deus quer trazer essa palavra hoje. Amém. E Ele quer que você aprenda a pôr em prática essa palavra, é você sair daqui para viver essa palavra na sua vida. É assim que você vai crescer espiritualmente, colocando essa palavra em prática. Abre comigo mais um texto, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Verso 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar
e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o apóstolo Tiago nos alertando do perigo de nós sermos apenas ouvintes da palavra. Eu ouço, é uma boa palavra, me alimentou essa palavra, mas quando chega amanhã, eu já nem lembro mais qual foi a palavra, porque eu não coloco a palavra em prática. E ele termina o versículo 25 dizendo que aquele que pratica a palavra, ele fala, esse vai ser bem-aventurado em tudo aquilo que ele fizer. Então, isso é uma direção de Deus para o nosso crescimento, mas é também um caminho para nós vivermos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Se você colocar a palavra em prática, se você deixar a palavra agir na sua vida, essa palavra transformar a sua vida, ele está dizendo, você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer próspero em tudo que você fizer. Amém? Quantas vezes nós vivemos preocupados, andamos preocupados, vivemos uma vida preocupados, ansiosos dos problemas, das dificuldades, daquilo que vai acontecer. Mas quando nós entendemos e deixamos a oração tomar o lugar da preocupação, a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a tomar o controle sobre a nossa vida. E muitas vezes nós andamos perdidos, sem direção, porque no lugar de dar crédito à palavra, nós damos crédito à nossa ansiedade, às nossas preocupações diárias, nós nos enchemos dos nossos problemas. Quero ler com você mais um texto, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. É somente a prática da palavra, é colocar essa palavra em prática na minha vida, é que vai me fazer crescer, é que vai fazer você crescer. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, não te faças negligente com o dom que há em ti. Continua aqui comigo. O qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso seja manifesto. Sabe quando vamos enxergar o seu crescimento espiritual, a sua maturidade? Quando, como ele diz aqui, você for diligente em colocar em prática aquilo que o Senhor te ensinou, aquilo que o Senhor te entregou, aquilo que o Senhor já tem te dado. Abre comigo mais um texto, Mateus capítulo 7. Esse é um ensino de Jesus muito conhecido, Mateus capítulo 7. Eu quero ler com você a partir do verso 24. Diz assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, não adianta só ouvir. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus traz para nós o exemplo de duas pessoas. A primeira pessoa, ele fala, é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que é aquele que ouve a minha palavra e coloca as minhas palavras em prática. E é interessante que para essas duas pessoas, tanto para aquele que ouviu as palavras e colocou ela em prática, edificando a casa na rocha, tanto para aquele que não ouve, que ouve apenas e não coloca em prática, que está edificando a casa sobre a areia, ele mostra que as dificuldades ele vem para esses dois tipos de pessoas. Que existe um evangelho sendo ensinado por aí, que você vem para Jesus e não tem mais luta, não tem dificuldade, vai ser a sua vida, vai ser só bênção, vai ser só vitória, você só vai conquistar, vai vencer, não vai ter nenhuma dificuldade. Gostaria muito de poder dizer isso para você, mas isso é a maior mentira que alguém pode estar contando por aí. Jesus, ele mostra que mesmo aquele que ouviu a palavra e praticou, veio o vento, os rios transbordaram, as águas deram com ímpeto contra aquela casa, tanto da casa do que praticou a palavra, quanto da casa do que não praticou a palavra. A diferença estava na prática da palavra. Aquele que praticou a palavra, que ouviu, que recebeu, que colocou a palavra em prática na vida dele, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Então, toda a dificuldade que veio, não conseguiu derrubar a casa dele, que estava edificado sobre a rocha. Agora, aquele que ouviu, mas não colocou em prática, veio as mesmas dificuldades que o outro enfrentou, mas por não praticar, ele edificou a casa dele sobre a areia. E quantas vezes nós edificamos a nossa vida sobre a areia? A minha vida fica edificada em um relacionamento sentimental que eu estou vivendo, eu dependo única e exclusivamente daquela pessoa. A minha vida está edificada sobre o meu trabalho, eu dependo única e exclusivamente daquele trabalho. Não, querido. O seu suprimento, a bênção de Deus para a sua vida, o Senhor escolheu o seu trabalho para te abençoar. Mas se um dia essa porta se fechar, o Senhor vai ter uma porta maior aberta para a sua vida. Mas nós muitas vezes edificamos sobre a areia. Eu preciso daquilo. Edificamos sobre a areia quando a gente vem para a igreja firmado no pastor, no líder da igreja, no irmão que está do meu lado. Ah, porque o irmão não falou comigo, não vou mais na igreja. Ah, porque o pastor fez isso, não vou mais na igreja. Está edificado sobre a areia. E aí quando vem as chuvas, quando transbordam os rios, desaba a casa, e o texto termina dizendo, e a sua ruína é grande. Querido, escolha edificar a sua vida em Jesus. O maior sinal de maturidade que eu posso viver é ter a minha vida edificada em Jesus. E aí sabe o que vai acontecer? Todos que estiverem à minha volta podem se desviar da presença de Deus. Eu vou continuar firmado na presença de Deus, porque a minha vida está edificada em Jesus, não estava edificada nos outros. Todas as situações ao meu redor podem estar dando errado. Eu não vou me desesperar, eu não vou desistir de Deus, porque a minha vida está firmada sobre a rocha. Eu não dependo que as situações estejam boas para que eu sirva a Deus. Eu vou servir a Deus no dia bom e vou servir a Deus no dia mau. Eu vou servir a Deus quando tudo estiver indo bem e também quando as situações difíceis estiverem se levantando, porque a minha vida está edificada em Jesus. Quando você escolhe ouvir a palavra e colocar essa palavra em prática, nada vai te roubar de estar de pé na presença de Deus. O imaturo, ele olha para o lado, ele olha para o outro. A vida dele depende do outro, a fé dele depende do outro, o caminhar dele depende do outro. Querido, eu sou o líder que Deus colocou sobre essa igreja, mas você não depende de mim, você depende primeiro de Deus. Alguém pode dizer um amém, hein? É dele que você depende.
é de que eu tenha uma palavra que vem dele para a sua vida. É disso que você depende, porque a sua vida precisa estar firmada nele. Nós precisamos praticar a palavra. Diga, eu preciso praticar a palavra. Eu preciso praticar a palavra. Amém? Em quarto lugar, abra comigo sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios 4. O quarto conselho, a quarta direção de Deus, para que eu viva esse upgrade na minha vida espiritual. Diga, eu preciso exercer o perdão. Olha o que o texto diz, Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem já viveu a experiência de ter tido alguém que fez algo para você que foi muito terrível? Já aconteceu isso com você? De você olhar e falar, impossível perdoar aquilo que aquela pessoa fez. Já aconteceu isso com você? Não. Ou só comigo? Aí a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que a base do nosso perdão não está em nós sermos bonzinhos. Ou eu vou perdoar porque eu sou melhor do que o outro. Eu vou perdoar. Não. Ele termina o texto dizendo que perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Sabe por que eu tenho que perdoar? Porque primeiro Deus me perdoou. Assim como alguém já fez algo muito terrível para você, nós também já fizemos coisas muito terríveis para Deus, com os nossos pecados, e que Ele tinha todo o direito de falar, não, você não merece lugar no meu reino. Mas quando a gente se arrependeu e pediu perdão, Ele nos perdoou. A base do nosso perdão está em reconhecer que Deus me perdoou, porque eu não merecia o perdão de Deus, e Ele me perdoou. Então, se Ele me perdoou, quem sou eu para não perdoar o que alguém fizer contra mim? E um dos maiores sinais, uma das maiores marcas de uma pessoa madura, é saber perdoar, é saber reconhecer a falha do outro, é saber reconhecer aonde o outro errou, é saber reconhecer que aquele perdão vai ser a base para trazer uma cura para aquela pessoa, porque se ela fez isso é porque ela precisa de Deus, até mais do que eu. Quem está me entendendo aqui? Amém? Abra comigo mais um texto, Filipenses. Você está em Efésios, é só ir um capítulo para frente, um livro para frente, desculpa. Filipenses capítulo 4. Olha esse ensino do apóstolo Paulo para nós, diz assim no verso 8: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Sabe o que você tem que pensar do outro? O texto diz: aquilo que for respeitável, aquilo que for verdadeiro, aquilo que for justo, aquilo que tiver algum louvor. Quando eu entendo isso, para de existir lugar no meu coração para que eu alimente a mágoa, para que eu fique com ressentimento, para que eu não perdoe. Eu tenho que pensar, o texto termina dizendo, é isso que tem que ocupar o vosso pensamento. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é virtuoso, aquilo que existe um louvor nisso, é isso que tem que ocupar o meu pensamento. Aquilo que você pensa sobre alguém, passa sobre o crivo desses 8 pontos que o versículo diz. Se não passa, não é isso que você tem que pensar sobre o outro. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado. Pode cutucar ela.
Fala assim, acho que Deus está falando com você. Em quinto lugar, para nós terminarmos, vem comigo em Gálatas no capítulo 3. Você estava em Filipenses, volta um pouquinho em Efésios, volta um pouquinho em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Então eu preciso desejar o que Deus tem para mim e não o que eu quero. Eu preciso desejar o alimento sólido. Eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Eu preciso exercer o perdão. E em quinto lugar, diga comigo, eu preciso tomar posse das promessas de Deus para mim. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quem aqui é de Cristo? Então ele está dizendo, você tem direito a promessas de Deus para a sua vida. Só que a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos, como a gente lê. Capítulo 3, capítulo 4. Gálatas, por exemplo, é uma carta inteira, do começo ao fim. Então Paulo escreve no versículo 29 e ele continua dizendo no capítulo 4, vem comigo. Ele está falando aqui no verso 29 sobre o herdeiro, sobre a herança que ele tem direito. Capítulo 4, verso 1, ele diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Olha, enquanto o herdeiro é imaturo, ele está dizendo, ele não tem diferença entre o herdeiro e o escravo, porque mesmo ele sendo dono de tudo, ele não tem maturidade para usufruir daquilo que pertence a ele. Continua comigo aqui no verso 2. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Ou seja, enquanto você não amadurece, existe alguém controlando as promessas sobre a sua vida. Enquanto você não amadurece, existe alguém segurando e retendo aquilo que Deus tem para você. Porque Deus ele só vai poder te entregar quando você estiver pronto para receber aquilo. A gente não pode entregar um carro para uma criança de 8 anos dirigir. Ela vai destruir tudo. Ou para uma pessoa ainda que seja adulta, mas não seja habilitada, corre o mesmo risco. Você está pronto para viver aquilo. E o texto diz, enquanto o herdeiro ele ainda é imaturo, ele é menor, ele está sobre um tutor. Tem alguém segurando, tem alguém controlando. Continua aqui comigo no texto, verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo está abrindo os olhos daquela igreja, abrindo os olhos daquele povo e os nossos, de que nós precisamos amadurecer para tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você chegou aqui se questionando sobre algumas respostas de orações para você. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está dizendo, é tempo de você amadurecer, para que você possa viver aquilo que Ele tem para você. E o texto diz que o herdeiro ainda menor, ele tem um responsável legal, não é assim? Tem alguém que responde por ele, enquanto ele ainda não tem a idade exigida para que ele possa dizer o que precisa ser feito e controlar aquilo. Tem alguém controlando. E quando nós vivemos uma vida de imaturidade, não estou dizendo isso para quem começou uma caminhada com Deus agora, mas para quem já caminha com Deus há um tempo, está vivendo uma vida de maturidade,
Eu quero dizer para você, o diabo está segurando as promessas de Deus para a sua vida. O diabo está roubando as promessas de Deus para a sua vida. E só você pode mudar essa situação se você decidir crescer espiritualmente. Quantas vezes nós vivemos como crianças mesmo, brigando com Deus porque algo não acontece, reclamando da vida, reclamando de tudo, reclamando do trabalho, reclamando da igreja, reclamando do marido, reclamando da esposa, está tudo ruim. Imaturidade. Nós precisamos amadurecer para tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Abre comigo mais um texto, Efésios, no capítulo 1, para nós terminarmos. Efésios, capítulo 1, verso 3. Olha o que o texto diz, e essa é a nossa realidade em Deus. O texto diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, eu quero terminar essa palavra abrindo seus olhos para essa realidade. Deus não vai te abençoar, a palavra diz que Ele já te abençoou. Amém. Aquilo que Ele tinha para fazer pela sua vida, Ele já fez tudo, Ele já conquistou tudo, quando Ele se entregou lá na cruz. Ele já te abençoou. E o texto ele diz, esse Deus que Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. Tudo aquilo que você precisa viver, tudo aquilo que você precisa receber de Deus, já está declarado sobre a sua vida, já está decretado sobre a sua vida, já está sobre você. Só que você precisa sair da condição do herdeiro que é menor e crescer para tomar posse daquilo que o Senhor já colocou sobre você. Amém? Quero que você se coloque de pé. Você vai fechar os seus olhos. Quero que você coloque a sua mão no seu coração. E nesse momento você vai orar dizendo para o Senhor que você quer, que você deseja viver esse crescimento espiritual. Você vai dizer para o Senhor com as suas próprias palavras, e a partir de hoje você vai assumir um posicionamento com Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje começa uma nova caminhada minha contigo. Talvez eu já esteja na sua presença há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, Senhor, mas a partir de hoje começa uma nova caminhada. A partir de hoje eu vou crescer. Mas nessa oração eu não posso fazer por você. Eu não posso orar para você repetir. É só você que pode falar isso para o Senhor hoje. É só você que pode fazer esse posicionamento. É só você que pode fazer desse dia um marco de um início de um novo tempo na sua caminhada com Deus. Por isso eu quero que você feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, e você vai esquecer de quem está do seu lado, na sua frente, atrás de você, e você simplesmente vai abrir os seus lábios e você vai começar a falar com Deus. Querido, essa oração você não pode fazer na sua mente, porque o mundo espiritual precisa ouvir que hoje você está assumindo um posicionamento. Então, ainda que seja baixinho aí no seu lugar, você precisa falar e dizer: a partir de hoje eu assumo um novo posicionamento na minha vida, eu vou crescer espiritualmente. A partir de hoje eu assumo um novo posicionamento na minha vida, eu vou caminhar e viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. A partir de hoje eu vou sair do lugar da imaturidade, eu vou abandonar as coisas de menino, eu vou deixar para trás as minhas infantilidades, eu vou deixar para trás tudo aquilo que pertence a uma vida de criança, e eu vou começar a caminhar, e eu vou começar a crescer, e eu vou começar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada filho, de cada filha nesta noite, Pai, debaixo da tua palavra, Senhor. Hoje
Eu quero declarar sobre cada um aqui, Senhor, um tempo de crescimento. A partir de hoje, Senhor, esse upgrade que o Senhor liberou sobre nós vai começar a crescer. Aquele que estava com uma vida parada, estagnada, morta espiritualmente, como profeta do Senhor, hoje eu libero a palavra sobre a tua vida e eu te digo: volte a viver hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro crescimento espiritual sobre você. Eu declaro crescimento espiritual sobre a tua vida. Eu declaro tudo aquilo que te impedia, que paralisava, que prendia a tua vida hoje, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E a partir dessa noite, vai começar um tempo de comunhão com Deus, como você nunca experimentou. Vai começar um tempo de intimidade com Deus, como você nunca experimentou. Vai começar um tempo de ter fome e sede pela palavra de Deus, como você nunca provou. Eu declaro sobre a tua vida isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Nesse momento vai passar um pastor ungindo você, querido, te abençoando hoje, para que você saia daqui marcada para viver esse crescimento espiritual. Em nome de Jesus, pode ungir, unjam a testa, unjam a cabeça, que simboliza lugar de autoridade, para declarar hoje que está sendo quebradas as fortalezas, que estão sendo derrubadas as fortalezas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, espíritos de desânimo, espíritos de depressão, eu denuncio vocês agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e eu ordeno batam em retirada, em nome de Jesus. Espírito maligno que estava querendo levar essa pessoa para a depressão, eu denuncio você agora. Você não vai levar essa pessoa para essa depressão, não. Está quebrado agora o meu poder, a tua atuação sobre essa vida, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre você, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, a presença de Deus, que renova as tuas forças, que revigora as tuas forças, a presença de Deus, que coloca você de pé nessa noite. Em nome de Jesus, pessoas que chegaram aqui marcadas por frustrações, por derrotas, e você tem ouvido uma voz soprando no seu ouvido: desista, você não vai conseguir, desista, não vai dar certo, desista. Eu quero dizer sobre a tua vida hoje, que em nome de Jesus, todos os propósitos de Deus sobre você vão se cumprir. Cada plano, cada promessa de Deus para a tua vida vai se cumprir. E essa voz do inferno, eu ordeno hoje, se cala em nome de Jesus Cristo. Porque os teus ouvidos ouvirão a voz de Deus. Os teus ouvidos ouvirão a voz de Deus, que vai te trazer direção, a voz de Deus que vai te trazer instrução, e você vai crescer na graça, você vai crescer no conhecimento do Senhor. As pessoas à sua volta vão reconhecer: você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. As pessoas que estão à sua volta vão reconhecer que o Senhor está sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, você vai viver esse crescimento espiritual. Você vai viver esse crescimento espiritual. Você vai viver, porque começa hoje esse tempo de crescimento sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, eu entrego cada vida aqui no teu altar, Senhor. Cada filho, cada filha, cada um, Senhor, eu entrego no teu altar hoje, Pai. E eu declaro em nome de Jesus
liberado para caminhar, liberado para viver aquilo que o Senhor tem. Todo espírito de orgulho, toda falta de humildade, caiam por terra agora, e o teu coração seja quebrantado pelo Senhor. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Receba a humildade de Deus sobre a tua vida, para enxergar que o que vem de Deus vai ser o melhor para você, para enxergar que aquilo que Deus tem é o melhor para a tua vida. Oh, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus